Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus é eterno e continua abençoando o seu povo de forma extraordinária. Que possamos abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Eu vou adiantar a leitura para que possamos ganhar tempo. Que tem como título: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar a mim os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: Que eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados e a todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glórias a Deus. Pode se assentar, irmãos. Louvamos a Deus por essa campanha ao qual foi levantada nesse ministério, porque toda campanha levantada tem uma finalidade. Eu sei da importância que é e do compromisso que é levar a palavra de Deus, e ainda mais na minha retaguarda aqui, homens compromissados com a palavra de Deus, e na nave da igreja vemos homens preletores também da palavra de Deus, e mulheres também conhecedoras e sabedoras da palavra de Deus. Não é fácil, mas Deus tem nos levantado para ministrar a palavra e não temer, e sim falar aquilo que Deus conceder para a igreja, em nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui uma palavra ao qual tem sido lida em todas as campanhas, em todas as campanhas feitas aqui, e vemos que se trata de uma viúva que vivia num tempo de escassez. A Bíblia diz que naquele tempo haveria guerra entre o reino do norte e o reino do sul e os moabitas. E no meio daquela guerra haveria um profeta que faleceu, perdeu a sua vida. E daí começa uma situação trágica daquela mulher, um sofrimento trágico daquela mulher. Aquela mulher passava por situações difíceis naquela época. E Deus me deu um tema para ministrar nessa noite. E o tema é: o azeite vai jorrar. Só quem crê, faça o sinal com a sua mão. O azeite vai jorrar. E para que o azeite jorre em nossas, que crê no Deus que pode fazer o azeite jorrar. Aquela mulher estava passando por situação difícil, pois haveria perdido o seu marido, o seu companheiro, um bom pai, e estava ela agora já sem esperança, sem força, sem vigor, desesperada. E quando ela está naquela situação, bate em sua porta os credores. A Bíblia diz que aquele profeta, ele deixou várias dívidas, e nós vamos analisar o porquê dessas dívidas. Nós vemos que aquele homem, ele temia ao Senhor, ele era fiel ao Senhor e fazia a vontade do Senhor, pois aquele
coisas terrenas. Ele se preocupava mais com suas vidas espirituais do que com sua vida financeira. E ao morrer, aquela mulher não recebeu nenhum dote, não recebeu nenhuma fortuna deixada pelo seu esposo. Ela ficou sem nada, ficou na miséria. Aquela mulher estava decretada agora a viver uma vida de fome, de miséria, de sofrimento, pois ser mulher viúva naquela época não era fácil, mas ela ainda tinha algo que pudesse se apegar. Ela tinha seus 2 filhos, e filho é herança do Senhor. Filho é uma coisa muito preciosa. Quem é pai, quem é mãe, sabe o amor que tem pelos seus filhos, e segundo a Bíblia é uma herança que Deus deixou para cada um de nós. E bate o credor na sua porta: eu vim receber agora a dívida que seu marido deixou. Aleluia! Aquele homem deixou dívida, irmãos, porque ele mantinha uma escola de profeta. Ele mantinha 100 profetas, homens compromissados em fazer a obra de Deus. Ele se preocupava com a obra de Deus. Ele não importava o que iria acontecer. Ele sabia que a obra de Deus tinha que se manter de pé. Ele se movia para que a obra não viesse parar, mesmo correndo o risco de viver na miséria. Ele pagava o preço para manter aquela escola, porque tinha mais importância a obra de Deus do que a sua vida financeira. Mas ele morreu, irmãos, e não teria mais como pagar. E os credores agora chegam para aquela mulher e dizem: eu quero receber o que é meu. E a mulher não tinha como pagar. Ela vivia numa situação caótica, estava sofrendo pela perda do seu marido, e ainda vendo os credores bater a sua porta cobrando. Para quem é cobrado, nós sabemos que não é fácil ser cobrado. Sabemos que é vergonhoso ser cobrado. E eu imagino aquelas pessoas observando: bater um credor, bater 2 credores, bater 3 credores, em busca daquilo que o seu marido havia devido. E sem solução para pagar, os credores agora diz: não tem mais solução. Segundo a lei escrita em Levítico, os seus 2 filhos poderiam ser levados para ser escravo naquela época. Aqueles jovens iriam servir aos credores como escravo. Ser escravo não é fácil. Ser escravo é passar fome, é ser chicoteado, é ser humilhado, é ser pisado. E ela vê agora os seus filhos decretados a viver uma vida também caótica, de miséria. E ela agora não tem mais esperança. E ela agora olha para os 4 cantos, irmãos, e diz: não tem mais solução. Ela poderia ir até o rei naquela época, mas o rei não tinha como defender, porque segundo a lei, seus filhos poderiam ser levados para ser escravo. E agora ela chega diante dos credores e ajoelha dizendo: por amor de Deus, não leve o meu único bem que sobrou, somente os meus filhos sobraram para mim. Por favor, não leve ele. Mas os credores não têm piedade. Ele disse: eu vou levar os teus filhos. Mas ela sabia da conduta e do testemunho do seu esposo. O homem era fiel e era temente ao Senhor. E ela vai até Eliseu: olha, Eliseu, não restou nada senão te lembrar, teu servo, meu marido, era fiel a ti, era fiel ao Senhor. E agora os credores vieram e irão levar os meus filhos para ser escravizados. E quando se trata de fidelidade, nós lembramos que a fidelidade tem sua importância na vida do cristão, pois a Bíblia diz que o Senhor é fiel tanto na vida quanto na morte. Se Deus faz uma promessa a você, Ele irá cumprir, independente da circunstância, pois Ele é fiel. Ser fiel ao Senhor, lhe dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel ao Senhor, e Ele te colocará. Ser fiel no pouco e no muito, Ele te colocará. Nós vemos aqui, irmãos, já nessa noite, testemunho de fidelidade. Nós vemos que o irmão Manuel, ele foi fiel ao Senhor, e o Senhor cumpriu a promessa
rejeita ela. E quantas vezes, irmãos, nós vemos a prosperidade na vida da igreja pela sua fidelidade. E aquela mulher cobrou agora do homem de Deus pela fidelidade do seu esposo. Ser fiel, irmão, repercute em bênção, repercute em prosperidade. Eu sou prova disso, porque a partir do momento que eu fui fiel a Deus, Deus tem me levantado, Deus tem me abençoado. Eu sou um desses poucos empresários que o pastor tem falado aqui. Deus tem me abençoado tão grandemente que hoje a minha empresa é conhecida no exterior, na Europa, e eu tenho agora a proposta de exportar para o exterior. Isso é ser fiel a Deus, ser fiel a Deus em tudo, e você verá o que Deus irá fazer na sua vida. Irmãos, Glória a Deus, aleluia. nós temos que ser fiel a Deus em todas as circunstâncias. Ser fiel a Deus nas obras, ser fiel a Deus no seu dízimo, nas suas ofertas, ser fiel em tudo. E quando aquela mulher chegou diante do profeta e disse: meu marido era fiel a ti, ele não indagou, o que eu hei de fazer por ti? Declara a mim o que tem em casa. O que você tem na sua casa? Se você é fiel, Aleluia, Jesus. nós devemos fazer prova de Deus, que no tempo certo Ele irá nos exaltar. Aleluia, Deus! E aquela mulher disse: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Aquela mulher não tinha nada senão uma botija de azeite. O azeite, o óleo, servia para cosmético naquela época, servia também para remédios, para cura, servia para alimento, servia também para assim encerar os escudos dos soldados, tinha o seu prestígio. O azeite tinha sua importância, tinha seu valor, e ela tinha alguma coisa ali, ela tinha o azeite. O azeite também serve para manter as coisas em perfeito estado, para que o ferrugem não venha a consumir. O óleo, sem o óleo no nosso carro, ele não vai andar, o motor vai fundir. E o que eu trago para você nessa noite, que devemos tirar o ferrugem que tem deixado os crentes parados. Temos que tirar o ferrugem que não tem permitido vocês glorificar, não tem permitido nós glorificarmos ao Senhor. Temos que tirar o ferrugem, irmão, que tem impedido você alcançar a graça de Deus. E quantos têm batido o motor da adoração porque não tem permitido o óleo jorrar em sua vida? É tempo de permitirmos que o azeite venha jorrar em nossa vida, pois tem sua importância. Nos dias de hoje vivemos um tempo de escassez, que as pessoas não têm buscado mais o azeite, não têm buscado mais a unção de Deus, pois o azeite representa o Espírito Santo. É tempo de buscarmos o Espírito Santo de Deus. Acabou o tempo de vivermos uma vida de comodismo, vivermos uma igreja sem adoração, sem proclamação e sem desejo de dons espirituais, porque não há mais azeite. Mas enquanto estiver vaso vazio, o azeite vai jorrar. Deixou de camarada o azeite. E nós vemos, irmãos, Glória a Deus. que aquela mulher agora, eu não tenho mais nada senão uma botija de azeite. E ele disse: vai aos teus vizinhos e pede emprestado. Para muitos poderia ser mais uma humilhação, diácono Dudu, daquela mulher pedir vasos emprestados. Mas logo nós iremos saber o que essa humilhação iria resultar. Aleluia, Jesus. Pedir vaso emprestado ao seu vizinho poderia ser uma coisa muito difícil quando você não tem comunhão com o seu vizinho. E quantas vezes, irmãos, nós estamos na nossa rua e não temos comunhão com o nosso irmão da direita, não temos comunhão com o nosso irmão da esquerda, não temos comunhão com os vizinhos da frente, com os vizinhos que estão no fundo, não temos comunhão, irmãos, com o nosso bairro, com a nossa
rua, não tem comunhão com ninguém. Mas o cristão ele é chamado para ser diferente, e termos comunhão com todo. Mesmo que o inimigo não goste de nós, nós temos que procurar fazer a diferença em um tempo de escassez. Quantas vezes, irmãos, nós passamos e não damos um bom dia para o nosso vizinho, porque se achamos superior a ele. Mas a Bíblia, ela condena essa prática. Nós devemos ter comunhão em todo tempo. Para aquela mulher poderia ser uma derrota quando o profeta pediu que ela viesse pedir vazias, emprestadas, não poucas e muitas. Eu imagino agora ela correndo naquela rua e batendo em uma porta, batendo na outra, passou em toda a rua, e o vizinho falou: o que é que essa mulher agora quer com vaso emprestado? E quando ela vem trazendo os vasos, eu imagino agora ela cantando: Deus irá fazer algo por mim. Deus irá fazer algo por mim. E os vizinhos não entendiam a alegria daquela mulher em jubilar, pois o seu esposo haveria morrido. Ela estava passando por uma situação caótica, difícil, e todos tinham misericórdia daquela vizinha, que poupava, tinha pena dela pelaquela situação, e ela cantando. Porque, irmãos, o mundo não conhece a nossa alegria. A nossa alegria não está baseada em um carro novo. A nossa alegria não está baseada numa roupa nova, mas a nossa alegria está baseada na salvação que é Cristo Jesus. Aleluia! Como o irmão disse aqui, um simples servente de preteiro, glorificar, cantar, adorar o Senhor. O mundo não entende isso. Quando o cristão glorifica a Deus em tempos difíceis, em tempos de escassez, mesmo não tendo nada em casa, ele vem aqui adorar a Deus, sabendo que Deus irá prover para ele amanhã. Isso é ser cristão, que depende e jubila e canta ao Senhor, porque sabe que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidas, e ela é infinita, ela não tem fim, irmãos, e ela tem nos alcançado dia após dia. Aleluia! Glória a Deus. E aquela mulher, por ela ter comunhão com todos os vizinhos, resultou em milagre. E chegando ela com todas aquelas vazias, eu imagino ela chegar com vários tipos de vaso, com vários tipos de botija, de várias cores. E agora o profeta pede para ela: entra na tua casa, fecha as portas dos teus filhos, que o milagre vai acontecer. Aleluia! Eu quero trazer algo para você especial nessa noite. Aleluia, Deus. Quantas vezes nós não temos fechado a porta para o pecado? Quantas vezes nós não temos fechado a porta para a arrogância? Quantas vezes nós não temos fechado a porta para a mentira? Quantas vezes nós não temos fechado a porta para a inveja? Quantas vezes, irmãos, nós não temos fechado a porta para o inimigo? Quantas vezes nós vemos as portas abertas e o inimigo tem entrado e tem arrasado? Quantas vezes nós não temos fechado a porta para o adultério? Nós não temos fechado a porta para a prostituição. E aquela mulher, ela fechou a porta, porque o milagre ia acontecer. Quem sabe você tem perguntado o porquê o milagre não tem acontecido em minha vida? Olhe para si e diga: eu tenho fechado a porta para que o milagre venha acontecer. Porque quando ela fechou a porta, o milagre, o azeite começou a jorrar. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E agora eu imagino a porta fechada. Daniel, ele fechou a porta para orar, para falar com Deus. Porque tem algo, irmãos, que precisa ser entre eu e Deus. Quantos momentos você tem tido com Deus? Entre Deus e você. Quantos momentos de intimidade você tem buscado diante de Deus? Pois aquela mulher sabia que algo ia acontecer. A sua fé estava aflorada em sua pele, em sua vida, em seu sentimento. Ela sabia que Deus iria prover, mas ela só não sabia que
que Deus ia prover mais do que o que ela imaginava. O que você imagina para Deus, o que Ele tem para você, é muito maior do que o que você pode imaginar. Aleluia, Jesus. O irmão imaginava um Fit 1 e Deus proveu um Siena. Foi muito maior do que ele podia imaginar. Tempo certo que os seus sonhos, o que você tem projetado nas mãos de Deus, o que Ele tem para prover em sua vida, é muito maior do que o que você pode imaginar. E agora Deus me traz uma revelação, o porquê aquela mulher pediu os vasos emprestados. Agora, depois daquela porta aberta, a Bíblia diz que o azeite começou a jorrar e enchendo todos os vasos. Ela disse: traga mais um vaso, traga mais um vaso. Pediu ao seu filho e seu filho disse: não há mais vaso. Eu entendo aqui que aquela mulher teve uma ação. Não foi o profeta que encheu os vasos, foi a própria mulher que encheu os vasos. Nós temos que ter ação para que o milagre venha acontecer. Às vezes nós ficamos estagnados, esperando cair do céu, mas nós precisamos se mover para que o milagre venha acontecer em nossas vidas, irmãos. E agora, aquela mulher agora se tornou uma grande mulher, uma empresária agora, uma produtora de azeite. E os vizinhos chegam agora para ela, porque se ela não fechasse a porta, se ela não tivesse pedido aqueles vasos emprestados, o Senhor poderia ter colocado uma torneira ali e agora o azeite vai jorrar. Mas aquilo poderia ficar na honra do profeta. Mas aquele feito daquela mulher era para que os vizinhos viessem na sua casa e olhassem: o meu vaso está ali, mas ele está cheio de azeite. Como está o vaso na tua casa? Como está o vaso na tua casa? Quantos vizinhos olharam assim: olha, Deus abençoou essa mulher, Deus foi exaltado através daqueles vasos, porque somente um milagre poderia acontecer naquela época. Todos aqueles vasos ser cheios, pois a Bíblia diz que eram muitos vasos a ser cheio, ao ponto dela vender tudo. E ela obedeceu, porque a ferramenta foi a obediência e a fé, crer que Deus é capaz de fazer. E eu imagino agora aquela mulher, Ricardo, depois de vender todo aquele azeite e dizer: agora vamos pagar o credor. Ela jubilando, ela se alegrando, abraçada com seus 2 filhos, dizendo: aqui está a minha herança. Deus não permitiu que o inimigo viesse roubar a minha herança. Ei, irmãos, quantas vezes nós temos permitido que o inimigo roube aquilo que Deus deu para nós? A nossa intimidade, o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós temos permitido isso e o inimigo tem entrado e tem bagunçado, mas ainda havia esperança. Aquela mulher, ela tinha em seu coração a certeza, ela tinha fé de que Deus poderia fazer o possível. Quem sabe o azeite não tem jorrado em sua casa porque você não tem crido e não tem obedecido a palavra de Deus, não tem andado segundo a palavra de Deus. Mas eu quero te convocar a crer no Deus do impossível, a crer no Deus que pode todas as coisas. Aleluia. E eu vejo aquela mulher caminhar com seus filhos. Está aqui, credor, a tua dívida está paga. De mim não tirarão meus filhos, eles pertencem a mim. É o meu bem maior, é o símbolo do meu esposo, do grande homem que ele foi, pois eu testemunhei que ele era um homem fiel. E quantas vezes nós não testemunhamos da nossa esposa, não damos testemunho do nosso esposo? Vê às vezes as pessoas falar mal da nossa esposa e nós abaixarmos a cabeça. Vê às vezes falar mal do vosso esposo e vocês abaixarem a cabeça. Mas busque fidelidade para que você possa bater de frente com qualquer pessoa e dizer: meu marido, meu esposo é um homem de Deus, minha esposa é um homem de Deus, é fiel a Deus em toda circunstância. E a fidelidade resultou em bênção. A fidelidade fez jorrar o azeite para que viesse manter toda aquela família. Aleluias. E eu quero dizer para você que o Deus que operou milagre na vida da viúva,
ele se encontra no Ministério Nova Vida em Cristo. Ele se encontra aqui. E ele quer encher nessa noite o vaso que estiver vazio. A Bíblia diz que o azeite só parou de jorrar quando não havia mais vasos. E eu quero profetizar nessa noite: enquanto haver vaso vazio, o azeite vai jorrar. O azeite vai jorrar. O azeite vai jorrar. O azeite vai jorrar. Aleluias. Glórias a Deus. O seu tempo, porque ela não se prostrou diante da dificuldade. Eu não sei qual a dificuldade que você tem encarado. Eu não sei o que tem batido na tua porta. É o credor. Eu não sei que tipo de credor. Se é o credor das drogas que tem invadido a sua casa. Eu não sei se é o credor da infidelidade que tem batido a tua porta. Eu não sei que é o credor da bebida, do alcoolismo que tem batido em tua porta. Eu não sei que é o credor, o inimigo, o mundo que tem batido em sua porta. Tempo certo, que quando ele bater na sua porta, o azeite vai estar descendo na sua vida. Porque você fechou a porta para que o azeite